A partir de agora, Condomínio em Foco, na CBN Maceió. Apresentação, Carlos Conce e Pedro Erlon. Você mora em condomínio? Você conhece alguém que mora em condomínio? Você vai assistir agora ao programa Condomínio em Foco, na CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o jornalista Carlos Conce e vou apresentar este programa com o especialista em condomínio, Pedro Erlon. Este programa é um oferecimento do Aço Bom Preço, Bom de Aço e Bom de Preço, e Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Hoje o tema é muito interessante. Cuidados essenciais na gestão de piscinas em condomínios, segurança e manutenção. A piscina é um dos espaços mais valorizados em qualquer condomínio, mas também é um dos que mais exigem responsabilidade na gestão. Algo que refresca também pode esconder perigos, se não forem seguidas boas práticas de manutenção e normas rigorosas de segurança. Neste programa, realmente um assunto vital para a saúde, a segurança jurídica e o lazer na gestão adequada das piscinas de condomínios. E para tratar desse assunto, já presentes aqui no nosso estúdio, na Rádio CBN Maceió, as nossas convidadas especiais de hoje, Marta Sueli de Souza Andrade, que é graduada em Relações Públicas e técnica responsável na área química, credenciada pelo Conselho Regional de Química, e ainda é especialista no acompanhamento e tratamento químico de piscinas. E também Jéssica Macedo, advogada, especialista em Direito Imobiliário, MBA em Liderança Exponencial, síndica profissional e fundadora da JM Sindicatura Profissional. Daqui a pouco vamos conversar com elas. Mas antes, vamos às notícias da semana. Pedro Erlon, nosso co-apresentador, expert em condomínios, ele que é síndico profissional e corretor de seguros prediais. Pedro Erlon, quais são as notícias da semana? Muito boa tarde. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, nossos ouvintes da CBN, do Condomínio em Foco. Boa tarde a Marta, nossa convidada, né, de Sergipe. Perfeito. E Jéssica Macedo, síndica profissional aqui do estado de Alagoas. Bem, as notícias da semana, algumas surpreendentes, né, Carlos? Como sempre. Sempre. Né? Notícias bem impactantes aí do segmento. E começamos aqui com moradores, Carlos, que questionam decisão judicial que isentou condomínio após furto em unidade de luxo, aqui no nosso vizinho, estado vizinho da Paraíba. Perfeito. Cada vez mais a gente tem presenciado esses acontecimentos em condomínios, né? No caso em questão, em uma decisão recente da 13ª Vara Civil da Comarca de João Pessoa, a Justiça julgou improcedente uma ação de indenização movida por 2 moradores contra o condomínio residencial Charles Miller, situado em área nobre da capital paraibana. O caso, Carlos, datado de fevereiro agora de 2025, trata de um furto ocorrido dentro de uma unidade autônoma, de onde foram levadas joias de alto valor financeiro e afetivo. É uma situação muito delicada, né, Carlos? Perfeito. Segundo a sentença, o condomínio não poderia ser responsabilizado. Olha a visão aqui do juiz, né? Uma vez que sua convenção não previa indenizações por furtos em unidades privadas e não teriam sido apresentadas provas suficientes de falha grave na prestação de serviço. Contudo, os autores da ação recorreram da decisão. Eu estou aqui com a advogada, síndica profissional do lado, acho que ela está aqui se identificando aqui, querendo falar. Já ela vai também poder discorrer sobre o assunto, que é de interesse de todos nós aqui, né? Contudo, os autores da ação recorreram da decisão alegando omissão por parte da administração e negligência na segurança. Eles apontam que os equipamentos de monitoramento estavam inoperantes e que o porteiro permitiu o acesso de estranhos, sem qualquer verificação ou prévia autorização. Condutas que ferem diretamente o regimento interno, o qual define a segurança como responsabilidade administrativa do síndico. Além disso, o próprio regimento interno do condomínio exclui expressamente apenas furtos de bicicletas da responsabilidade civil do condomínio. A gente falando, antes de iniciar aqui este programa de hoje, sobre regimento, sobre convenção. Então vejam que celeuma jurídica gera
né? Um regimento que não é tão claro. Perfeito. Ou que deixa brechas aí para interpretações, né? E, Pedro, o condomínio é Charles Miller. Eu quero aproveitar e dizer que estamos aqui com o Charles Silva, né? O nosso patrocinador, nos dá a honra da sua presença. Gratidão mais uma vez pela sua presença honrosa aqui, querido Charles Silva. É com você. E que, segundo os moradores, né, reforça a tese de que há sim previsão, né, implícita de responsabilidade sobre os demais bens, porque só as bicicletas não. Então, veja o que é a importância de um regimento, a importância da criação de uma convenção de um condomínio, né? Regimento bem feito. Regimento bem feito e até a necessidade de haver alteração desse regimento. Perfeito. No caso aqui, se tem essa dúvida, né? Eu acho que o condomínio deveria rever a situação desse regimento, com certeza. Outra notícia interessante, né, Pedro? Sim, sim. Justiça condena condomínio a indenizar morador por infiltração causada por vazamento estrutural. Então vejam, cada vez mais a justiça está agindo nessas questões, né? E aquilo que a gente acha que não é cabível, ou o contrário. Decisão reconhece a responsabilidade do condomínio por danos materiais e morais após perícia comprovar a origem em tubulações do condomínio, né? Aqui eu acho até que caberia ter acionado o seguro, né? Mas eu não tenho profundidade aqui sobre o caso, então vamos discorrer aqui o restante da notícia. A decisão judicial decorre de uma ação movida pelo proprietário da unidade no edifício localizado no bairro Poção, que alegou ter enfrentado infiltrações contínuas em seu imóvel. Não foi uma vez, né, Carlos? Perfeito. Por um período aproximado de 5 anos. Então vejam que o condômino até teve muita paciência. Perfeito. Né? Deve ter feito várias reclamações. 5 anos. Segundo o autor, os problemas tiveram início devido a vazamentos provenientes do apartamento da cobertura, pertencentes ao seu vizinho. Diante da gravidade das infiltrações, o morador alegou que seu apartamento tornou-se inabitável, comprometendo não apenas a segurança do imóvel, mas também o seu uso contínuo. Com isso, ingressou na justiça com pedido de obrigação de fazer, além de indenizações por danos materiais, morais e lucros cessantes, requerendo responsabilização tanto do vizinho quanto do condomínio, que no caso, durante 5 anos, recebeu essa reclamatória e poderia ter agido antes. A gente tem que perceber aí que a força maior é do cara lá de cima, não é? Não é do cara da cobertura que é logo acima, é do cara lá de cima. E mais uma notícia jurídica, né? Justiça anula multa de condomínio aplicada a morador por ato obsceno causado por sonambulismo. Aí, tá certo. A Justiça de Limeira, no interior de São Paulo, anulou uma multa aplicada a um morador de condomínio que foi flagrado urinando no elevador e na porta do prédio durante a madrugada. O motivo, um episódio de sonambulismo. Condição médica que, segundo o juiz responsável pelo caso, impossibilita a imputação de culpa ou intenção. A penalidade havia sido aplicada com base em imagens, né? O síndico, a gestão, averiguou as provas que tinha, né? Após observar as câmeras de segurança, nas quais o condômino aparece praticando o ato, considerado obsceno. No entanto, a defesa argumentou, Carlos, que o morador sofre de distúrbio do sono, apresentando o histórico de sonambulismo que foi comprovado dentro do processo. Atestado médico, né? O juiz Marcelo Vieira, da terceira vara Silva de Limeira, acolheu os argumentos da defesa e anulou a multa imposta pelo condomínio. Para ele, a conduta do morador não teve dolo, não teve intenção e foi o resultado de uma condição de saúde involuntária. Perfeito. Não se pode impor sanção por conduta que não tenha sido livremente decidida ou cuja motivação esteja fora do controle da pessoa. Escreveu o magistrado na sentença e escreveu muito bem, né, Pedro? Para finalizar, Carlos, uma notícia que reiteradamente durante todas as semanas que o Condomínio em Foco está presente aqui neste programa sobre condomínios, aborda que é a questão de desvio de recursos financeiros em condomínios. Águas Claras, síndica presa, montou esmalteria com dinheiro desviado de condomínio. Moradores de um residencial Monte Carlo, em Águas Claras, acusam a ex-síndica de desviar recursos do condomínio por meio de transferências indevidas, falsificação de assinaturas em cheques e ocultação de documentos. Ainda se usa cheques, né? A mulher foi presa na semana passada
em Goiás, em torno do Distrito Federal. Ela nega as acusações. A desconfiança, Carlos, surgiu durante reunião informal entre condôminos, há cerca de 1 mês e meio após uma assembleia extraordinária, na qual a síndica propôs a cobrança de uma taxa extra de R$40 mil para realizar uma suposta obra de recuperação de fachadas e partilhas no prédio. Por ser de caráter emergencial, a obra deveria ser coberta pelo fundo de reserva do condomínio. Inicialmente, houve certa relutância e demora por parte da síndica para providenciar a prestação de contas do condomínio no ano 2024. Quando foi disponibilizado, mesmo que em parte, o documento apontou o uso de chave Pix para familiares da ex-síndica. Cheques com assinaturas variadas e recibos emitidos sem nota fiscal. Então, no caso aqui, Carlos, estranhou a comunidade como um condomínio que vinha, né, com saldo ao longo dos anos ter que fazer uma taxa extra e, de repente, os condôminos se alertaram para olhar os livros, verificar os extratos e descobriram várias transferências, né? Pedro, você que é especialista, né, na área condominial, é a questão dos condôminos que muitas vezes só emprestam o nome, né, para estarem como responsáveis, como conselheiros, e não agem, né? como conselheiros responsáveis, e não agem, né? Esse detalhe também. No caso dessa síndica, ela foi presa, mas aí me diga, né? Qual a responsabilidade a nível dos conselheiros fiscais? Perfeito. Né? Então, fico alerta, não é só emprestar o nome, né, Carlos? Exatamente, mas agir. Carlos, depois de conhecermos as notícias da semana, vamos agora aprofundar o tema do nosso programa. Vamos sim. Com perguntas técnicas, práticas, que ajudarão aí os síndicos, administradores, condôminos, né? A entender a importância da gestão dessas piscinas, que hoje são, acho que, a área de lazer mais importante do condomínio. Isso, vamos começar agora a nossa nova etapa, Conversa de Condomínio. Para você que sintonizou agora no programa Condomínio em Foco, na rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia, este programa é um oferecimento do Aço Bom Preço, Bom de Aço, Bom de Preço, Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. E para você que ligou agora, quem são os nossos convidados especiais de hoje para a nossa Conversa de Condomínio? Marta Sueli de Souza Andrade, graduada em Relações Públicas e técnica responsável na área química, credenciada ao Conselho Regional de Química e também especialista no acompanhamento e tratamento químico de piscinas, especificamente. Jéssica Macedo, advogada, especialista em Direito Imobiliário, MBA em Liderança Exponencial, síndica profissional e diretora e fundadora da JM Sindicatura Profissional. Meu amigo Pedro Erlon, sabemos que lazer e bem viver andam juntos. A piscina é um dos espaços mais valorizados em qualquer condomínio, realmente, mas também que mais exige responsabilidade na gestão. A água que refresca também pode esconder perigos, caso não sejam seguidas boas práticas de manutenção e normas rigorosas na segurança. Fundamental pensar nisso. A gestão adequada das piscinas em condomínios é algo que se deve levar muito a sério. Pois bem, então, para startar esse momento de perguntas e respostas, ele que é expert em condomínios, síndico profissional e corretor de seguros prediais. Com a palavra, mais uma vez, nosso co-apresentador, Pedro Erlon, para começar essa bateria de perguntas e respostas. Pedro. Boa tarde a todos e a todos os nossos convidados. Eu queria, inicialmente, saber como foi empreender no segmento condominial. Queria perguntar a ambas, né? Como foi o start, né? Como foi a ideia, né? Como nasceu, no caso de Marta, né? Que possui empresa, que atua no segmento condominial, e também de Jéssica Macedo. Queria entender como foi que nasceu essa ideia de atuar nesse segmento, que é o que mais cresce no Brasil. Perfeito. Você? Boa tarde a todos. Boa tarde. É uma satisfação, né, estar aqui hoje, bater esse papo e realmente na presença de um expert em piscinas para a gente poder aprender muito. Perfeito. Mas, Pedro, respondendo a sua pergunta, eu acredito que em termos de síndicos, eu comecei como acho que mais de 90%, como síndico orgânico. Né? Entrei no mundo condominial como síndica, sendo do meu condomínio, e de fato é um mundo desafiador. À medida que a gente foi desenvolvendo um bom trabalho, eu realmente decidi abrir o meu nome para o mercado, e foi a passos tranquilos, né, com muita seriedade, construindo no mercado um nome, uma marca, e a gente entregando o nosso propósito, que é uma gestão de excelência. E realmente é um mercado desafiador, né? No meu caso, como gestora interna dos condomínios, a gente precisa lidar diariamente. Eu sempre falo, se
Síndico é para resolver problemas. Então, naturalmente, todos os dias nós temos demandas diversas e é importante a gente saber se organizar para isso. E depois de um tempo crescendo, a gente estruturou com a equipe, né, para que a gente tenha outros síndicos profissionais treinados e preparados também pela JM para poder levar essa gestão de excelência para os demais clientes. Foi mais ou menos assim a minha experiência. Quanto tempo já, Jéssica, no segmento? A JM, eu já tenho 5 anos como síndica, desde 2020, e desde 2022 a gente formatou o negócio em formato de empresa. Então, realmente, os meus outros síndicos estão aí encabeçando o seu 2º, 3º ano. À medida que nós fomos crescendo, né, outros foram entrando na equipe e a gente está no mercado há mais ou menos esse tempo aí, desenvolvendo essa gestão. Marta Sueli de Souza Andrade, além de técnica responsável na área química, credenciada pelo Conselho Regional de Química, especialista no acompanhamento e tratamento químico de piscinas. Quer dizer, é bem pontual, né? Não tem tanta gente assim. E aí, Marta? Então, na verdade, eu sou sócia de 2 empresas, né? A MA, que é a Piscilimp na área química, e a Piscilimp Produtos também, que fornece produtos e equipamentos para todo o mercado. Eu, na verdade, entrei nesse ramo, eu era bancária, 21 anos de Bradesco, e aí uma química me chamou para ser sócia dela na época, lá no mercado, e eu falei, eu vou, porque eu já na área de piscina? Não. 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 Eu não era da área de piscina ainda, né? Foi quando eu recebi o convite, e aí eu fiz, é um desafio. Sim. Aí, como eu andava muito estressada na época de banco, foi quando eu agarrei a oportunidade, fui sócia dela, por algum tempo, alguns anos, e aí depois abri minha empresa, que é a Piscilimp, e a Piscilimp Produtos também foi um chamado justamente do mercado, porque você não tem que entrar no mercado e ficar por fora, entendeu? Eu vi a necessidade do mercado querendo que, além da área química, também fornecesse produtos. Sim. Então, eu já estava começando a ficar preocupada, porque eu estava perdendo propostas que o síndico me pedia, eu quero com produtos, com piscineiro, com químico, com tudo. Sim. E aí, como eu não tinha loja, né, para poder passar os produtos, eu vou ficar de fora do mercado, não posso. E aí foi quando o meu irmão me chamou para ser sócio dele nessa loja, na empresa. Eu já estava também na área química, vou juntar tudo e vai ser o agradável. E a gente, graças a Deus, eu tenho esse acompanhamento químico também que eu faço na área técnica. Eu atendo mais de 80 empresas lá, dentre elas hotéis, condomínios, academias, escolas, clubes, entendeu? E é assim que, graças a Deus, o acompanhamento químico, a rigor, a cidade lá, que são meus clientes, eles podem ficarem despreocupados, porque é tudo seguindo o regimento, entendeu, do meio ambiente. Aracaju, essa cidade maravilhosa, né? Grande estado de Sergipe. Você também, com relações públicas, deve conhecer Carlos Batalha, do Batalha na TV, talvez, né? Conheço o filho. Filho dele, né? Muito bem, porque o Carlos Batalha é do meu tempo. No caso, o tempo dele é o filho dele, né? Sergipe realmente é um estado maravilhoso. Atendemos lá o governador João Alves, lá em Sergipe, a doutora Marisa Mainá, também presidente do Tribunal de Justiça, e muitos outros líderes lá em Sergipe. Quem você não conhece? Não é? A gente conhece um bocado. São 500 anos, né, de estrada, então... Perfeito. Meu querido Pedro Erlon. Marta, já atuando em condomínios aí há muito tempo, né? Sim. Quando eu, como síndico, também fui síndico morador, não tivemos a oportunidade de trabalhar na época, né? Mas quando você assume, né, o acompanhamento de uma piscina, né? Quais são os primeiros cuidados, né? Assim que você assume um condomínio, quais são os primeiros parâmetros, quais são as primeiras tomadas de decisão para realmente dizer que aquela piscina está sendo acompanhada e tratada pela Marta? Como é que funciona isso? Então, o primeiro passo é chamar os funcionários, né, do condomínio e fazer um treinamento com eles. Porque por mais que já esteja um funcionário da área de limpeza que cuida da piscina e que já tem outros hábitos, né, e outros costumes, dizendo que já é piscineiro há muitos anos, então eu gosto muito de dar o meu treinamento para a gente falar a mesma linguagem, entendeu? Até porque eles agradecem depois, porque segue uma apostila em PDF, segue também um certificado, que isso para eles, currículo, já é muito bom também para eles.
E a gente começa a fazer o acompanhamento e tratamento químico numa equipe que todos são unidos, entendeu? Então, se aquele piscineiro que está lá, por mais que ele tenha essa experiência no passado, mas passou pela minha experiência e é daquele jeito que eu sou responsável, então eu já fico despreocupada, porque se vier com outros hábitos dele, entendeu? Que foge da minha alçada, como é que eu vou ser responsável? Então, a história tem que seguir dessa forma, para que eu seja responsável e ficar sabendo o que eles estão fazendo. Porque existe muita resistência no começo? Existe sim. Tem funcionários, às vezes, idosos, né? Que, por já trabalhar muitos anos no condomínio, entendeu? Eles batem muito de frente, até que eu, com o meu jeitinho, vou acalmando, e hoje bate nas minhas costas, é meu amigo, me agradece pelo treinamento que eu dei, porque ele diz, eu achava que sabia tudo, mas eu não sabia nada. Eu fiz, nem eu sei tudo, entendeu? Eu acho que tem que ter humildade, Sim. né? E é assim que a gente trabalha, para que a responsabilidade minha, se eu falar e fizer do jeito que eu pedi, eu respondo, eu assino embaixo. Agora também, se eu peço um procedimento que não faz, aí já tenho que ir direto para o síndico e falar, ó, dessa forma quem vai ser responsável vai ser fulano, porque eu estou aqui prestando serviço, estou ganhando para isso, e eu não estou vendo, né, essa empatia. Bom, uma má gestão de piscinas, né, com certeza causa alguns riscos. Com certeza. Né? Quais são os principais riscos, Marta, que pode acontecer? O físico da água e o químico, né? É o risco, porque nem sempre uma piscina também cristalina, bonita, limpa, quer dizer que ela está apta ao banho. Então, Questão da pele das pessoas. exatamente. Se tiver desequilíbrio químico, por exemplo, um pH, vai dar irritação na pele e nos olhos, que muitos acham que é cloro, que não é. Então, tem que estar todos os parâmetros químicos, entendeu? Permitido pela norma da ABNT 10.818. Tem que estar no nosso acompanhamento registrado no caderno, que a gente deixa um caderno à disposição do condomínio para alguma vigilância sanitária, para o CRQ que eles estão fiscalizando ultimamente muito lá nos condomínios, para moradores, para síndicos, enfim. Fica lá à disposição esse acompanhamento que diariamente esse piscineiro que a gente treinou, ele tem que anotar no caderno, para que a gente fique sabendo o que está acontecendo na nossa visita, que é semanal. Perfeito. Então, essa visita a gente faz com responsabilidade, com muito compromisso, entendeu? E existem essas questões dos parâmetros químicos, se não tiverem equilibrados, vai dar problema no usuário, dos nadadores. E se o físico também não tiver a desejar, por mais que o químico esteja bom, vai cair em cima do síndico. O síndico vai ser o primeiro a falar, Marta, me ajuda aqui, que o físico da água não está bom. E isso pode ser algum parâmetro também, além disso, um filtro que a areia venceu, entendeu? A lavagem do filtro que o funcionário não está fazendo. Isso tudo pode ocasionar também problemas na piscina, que muitos não sabem o que está acontecendo lá atrás. Você que mora em condomínio, a sua piscina está sendo bem cuidada. Pedro Erlon, sua piscina está sendo bem cuidada? Carlos, a gente imagina que sim, né? Eu, quando vou no resort agora, eu já levo teste, né? Eu fico preocupado, porque a gente conversa tanto sobre piscina hoje em dia, mas não é porque está cristalina e limpa, ou com cheiro de cloro, que está sanitizada, Perfeito. né? Perfeito. Pois bem, e esses casos, eles podem acabar, né, trazendo questões jurídicas também, né, doutora? Com certeza, principalmente se você tiver, né, Marta consegue, acho que, falar melhor em relação a problemas que afetam diretamente, mas a gente já sabe que coceiras, urticárias, pano branco, afetar mesmo a íris, né, dos olhos, principalmente crianças. Então, você vai para aqueles grupos que são as crianças, os idosos, né, pessoas que têm uma sensibilidade maior. E, naturalmente, se eles desenvolverem ali algum problema e que conseguem comprovar que foi em decorrência ali do uso daquela piscina, a responsabilidade recai para o condomínio. É claro que internamente na gestão, até como síndica, vou ser chamada à responsabilidade e vou tratar como meu prestador de serviço, né? Como a equipe que faz a manutenção. Mas é certo que essa responsabilização
poderá existir e é difícil o condomínio, muitas vezes, se excusar dessa responsabilidade, principalmente quando não tem, eu até sempre falo isso, os registros. Por isso que é tão importante, quando ela mencionou, ter os registros das visitas, de tudo, das medições, de como estavam os parâmetros físicos, químicos, porque isso é um acervo que o síndico precisa ter em mãos, porque você consegue afastar ali uma possível responsabilização, uma vez que você demonstra que, olha, os parâmetros estavam corretos, mas é lógico, lhe dou toda a assistência que você precisar, vamos resolver o que foi que houve, mas a responsabilização em si, o síndico teria uma via ali de poder se defender. Perfeito. Essa foi a doutora Jéssica Macedo, estamos com ela, a doutora Marta Sueli, conversando sobre segurança, bem-estar, piscinas em condomínio. Você está assistindo ao programa Condomínio em Foco, oferecimento Aço Bom Preço, Bom de Aço, Bom de Preço, Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Voltamos já já, logo após o repórter CBN.